Ei. Isso. Aleluia. Nesta manhã, nós queremos saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Manhã abençoada, que Deus permitiu estarmos mais uma vez na sua casa para aprendermos mais um pouquinho da sua palavra. Vamos orar nesta manhã, dando início. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Esta é a nossa palavra da nossa boca, nestes dias em que a terra está em conflito, Pai. É gratidão, gratidão por tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer, pois nós cremos no Teu santo nome. Pai querido, vem se fazer presente nesta live, nesta escola, que nós possamos guardar nos nossos corações para não pecar contra Ti. Deus de vitória nesta manhã, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 186. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que nos dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que nos dará Deus. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. 9 de agosto. Lição de número 6, usando a fé diante dos confrontos. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, o texto áureo da nossa lição, ele nos diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 38. A verdade aplicada nos diz assim: nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor. Aleluias. O objetivo da nossa lição, o primeiro, ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir. Segundo, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre. E o terceiro, apresentar que Deus responde com fogo. Louvado seja Deus. Nosso texto de referência está em 1 Reis, capítulo de número 18, os versos 22, 23, 24 e 39, que nos diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus nesta manhã. Bendito seja Deus. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa para estudarmos este assunto tão maravilhoso. Deus soberano, nesta manhã, que nós possamos aprender mais e mais da tua palavra, que o Senhor venha, Pai querido, abrir o nosso entendimento e que possamos estar a cada dia firmados na rocha eterna que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Deus. Louvado seja Deus. Um assunto forte, um assunto em que vem de encontro nesses dias de hoje, em que as adversidades têm se multiplicado e, infelizmente, muitos daqueles que foram criados na palavra, que foram ensinados na palavra, acabam apostatando a sua fé. Mas a lição, ela vai nos deixar muito enfática aqui a verdade aplicada, que é nos momentos mais difíceis, nós temos 3 passos para seguir. O primeiro é crer, o segundo é obedecer e o terceiro é esperar. Um está atrelado ao outro. Eu não posso crer e ser desobediente. Eu não posso crer, obedecer e não saber esperar. Uma coisa está atrelada à outra. Se eu creio que Deus vai agir, que Deus vai resolver a minha causa, que Deus vai resolver o meu problema, e eu obedecer os seus mandamentos e esperar com paciência no Senhor, Ele vai resolver qualquer causa que nós colocarmos aos seus pés. Louvado seja Deus. Nesta manhã, o pastor vai nos dar o ensino, ou eu. Quer descansar hoje? Amém.
Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A nossa introdução nos diz assim, amados irmãos. Diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las de forma bíblica e inteligente. Nesta lição, veremos que o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Louvado seja Deus. O nosso comentarista, ele deixa bem claro na introdução que muitos cristãos eles não têm conseguido superar os problemas porque não seguem a Bíblia, né? Só a palavra de Deus é que nos dá as armas, que nos mostra como vencer as adversidades. Muitas das vezes nós colocamos culpa no nosso inimigo. Toda coisa, é o inimigo. Não deu certo esse negócio, é o inimigo. Eu adoeci, é o inimigo. Não, meus irmãos. Muitas das vezes, maioria das vezes, é Deus quem permite as coisas acontecerem nas nossas vidas para nós despertarmos, para nós buscarmos mais a Deus, porque o ser humano, ele é fadado ao comodismo. O ser humano, quando ele está tudo bem, quando a conta bancária está gorda, quando ele está com saúde, quando ele está indo tudo bem, a primeira coisa, na maioria dos seres viventes nessa terra, é ele esquecer de Deus, né? Às vezes, quando está tudo bem, irmão, como é que rapaz, está uma maravilha, como é que está o negócio? Está vendendo muito, está lucrando muito, como é que está a saúde? A saúde lá em casa está transbordando. E o celeiro? Vixe, o celeiro, a despensa está cheia. Muitas das vezes, nós estamos tendenciosos a esquecer de Cristo. Por quê? Porque nós estamos no bem bom, entre aspas. Mas o comentarista aqui vai dizer que hoje, ainda mais neste momento em que estamos sendo assolados, o cristão, ele não tem conseguido superar as adversidades de forma bíblica e inteligente. Se eu leio a Bíblia, se eu procuro nas Escrituras como resolver os meus problemas, automaticamente, amados irmãos, todos eles são resolvidos. Por quê? Porque é a palavra de Deus que foi deixada aqui na terra para o nosso caminhar em direção ao nosso alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta lição, veremos que o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Quantas pessoas nós conhecemos que hoje montaram nesta cela que é esta pandemia para se afastar da igreja, para se afastar de Atos 2, que é perseverar na comunhão, perseverar na doutrina, perseverar no partir do pão. Quantas pessoas que nós conhecemos que hoje, neste exato momento, ou estão dormindo até agora, ou estão para as suas chácaras, ou procuraram algum lugar para viajar. Hoje, nós estamos vendo que muitas pessoas estão aproveitando este momento para se afastar da presença de Deus, para se afastar do nosso Deus. E o comentarista vai dizer que Elias, diante da situação, diante do desafio, ele encontrou força em Deus. Elias foi desafiado por 450 pessoas. Não é fácil. Imagina uma situação em que uma pessoa te desafia, já é complicado. Agora você imagina 450 pessoas. Mas Elias tinha fé. E a fé dele estava firmada em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa força que nós temos em Deus, é ela que nos faz triunfar
sobre as adversidades que vêm na nossa vida, né? A força em Deus, né? Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na medicina, né? Esses dias eu escutei o pastor dizendo que antigamente o médico, né, da região ali de São Pedro dos Crentes era o pastor, né? O que acontecia? Irmão, eu estou sofrendo isso. O pastor chegava, orava e determinava a cura. E a pessoa era curada para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nós sofremos algum tipo de enfermidade. Falando de enfermidade, a primeira coisa que a gente pensa é em ir à farmácia, né? Eu estava vindo agora há pouco, mas o Diácono Fernando, e eu falei, mais uma farmácia, né? Mais uma farmácia se abre na cidade, né? Então nós estamos vendo que a força do ser humano, ela não está mais em Deus, né? Lógico que nós não somos leigos em dizer que a medicina não é necessária. A medicina, ela foi deixada para o homem pela vontade permissiva de Deus, mas o primeiro socorro que devemos procurar é o nosso Deus. Ele é que é a nossa força. Louvado seja Deus. Elias e suas provações. Elias profetizou em um período muito árduo da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Lutando o bom combate, Elias enfrentou perseguições do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, que levaram os israelitas a se apartar do Deus vivo e adorar a Baal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elias foi um profeta que, nos dias em que ele profetizou, era difícil a vida da igreja. Por quê? Porque Israel estava mergulhada na idolatria. Israel estava mergulhada no paganismo, há vários deuses, e Elias levantou a sua voz profética e deixa o ensinamento para que você, em meio a este caos em que o mundo está vivendo, levantemos a nossa voz, né? Nós cremos que o inimigo ele tem se aproveitado desta situação para levantar os seus, mas nós, como crente lavado, remido no sangue do Cordeiro, nós temos que ter a fé de Elias, de erguer a nossa voz, de profetizar que vai dar certo. Em nome de Jesus tu vai ser curado, em nome de Jesus tu vai ser liberto, porque a nossa força está em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele período era muito árduo. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje, tudo está se afunilando para uma perseguição implacável à igreja. O inimigo ele tem usado todas as suas ferramentas, mas nós, baseados em Isaías 57, já crendo que nenhuma arma, nada que o inimigo possa forjar, vai nos deter, vai nos parar. Por quê? Porque a nossa força está no Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O método da chamada divina. Com a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em dois reinos, norte e sul. No século 9 a.C., o reino do norte era governado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, que induziram o povo de Israel a um contexto turbulento de idolatria e paganismo. 1 Reis 16, 30 a 31. Elias então foi chamado por Deus para ser seu porta-voz, recebendo a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eram um povo seleto e que pertenciam ao Senhor. Logo, as suas práticas de vida deveriam retratar e cumprir os princípios determinados pelo
Altíssimo, o método da chamada divina. Louvado seja Deus. Deus, amados irmãos, ele nos chama de uma forma especial, né? Quantas pessoas nós conhecemos que outrora eles não eram nada, outrora viviam imersos no mundo da incredulidade, e hoje nós encontramos as pessoas pelas ruas da cidade, pelas escolas, pelas praças, e nós nos alegramos e até comentamos, mas meu Deus, até ontem era e hoje não é mais. Por quê? Porque é assim que Deus chama, né? O povo estava imerso, né, em adoração a deuses falsos, o povo estava imerso à idolatria, que era o pecado que afastava o povo de Deus, da sua presença, e Deus, o comentarista vai dizer que Elias então foi chamado por Deus, né? Hoje, neste mundo em que está o caos, neste mundo em que as aflições estão no nível altíssimo, Deus, ele continua chamando, mas Deus, ele continua nos chamando, e Deus, além de chamar, ele capacita. O apóstolo Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios que ele escolhe o pequeno para confundir o grande. Ele escolhe o que é para confundir o que não é. E aquele que está se achando, ele reduz ao nada. Então, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que chama. E nós temos que entender que a terra e reduzindo ainda mais, o povo de Deus, ele não passa por uma tribulação sozinho. Não. Quando uma tribulação se ergue, Deus levanta um profeta, ou Deus levanta os profetas. Eu quero te dizer nesta manhã que este mal tem se levantado, este mal tem ceifado algumas vidas, este mal tem amedrontado o povo de Deus principalmente, mas eu quero te dizer que nós estamos sendo chamados por Deus para levantar a voz profética, para dizer que os princípios determinados pelo Altíssimo ainda estão de pé, nós ainda estamos aqui firmes, nós estamos ainda aqui fortes, inabaláveis, na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o método da chamada divina. Deus, ele chama em meio ao caos. Deus, ele chama em meio à tribulação. Ele levanta o profeta e o profeta é seu porta-voz. Nós, amados irmãos, como filhos de Deus, nós como cristãos, nós como povo de Deus, nós não podemos sair aonde nós andamos e pregar a derrota, e pregar a miséria. Esse não é o chamado divino. Qual é o chamado divino? A Bíblia vai dizer que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, aonde nós colocarmos a nossa mão, ali o Senhor estará. Esse é o chamado divino. É o chamado em que aonde nós colocamos os nossos pés, a bênção do Senhor se fará presente. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem os seus elementos surpresas. Elias é um profeta que surge do nada, sem referência, sem genealogia, mas com uma palavra fulminante que tornou inerte o Deus da chuva e da fertilidade numa época em que ser profeta era passar pelo fio da espada. Hoje, nós não temos o fio da espada, mas nós temos o fio da língua, o fio da boca. O que é isso, irmão Jair? Explique. Nós, muitas das vezes, somos confrontados. Nós, muitas das vezes, somos desafiados. Porque, infelizmente, o mundo, ele tem uma visão de que a gente, quando aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tudo paz, é tudo bonança,
é tudo alegria, é só vitória, né? Alguns até cantam que é só vitória, de vitória em vitória. Sim, é de vitória em vitória, mas também tem as perseguições do mundo, tem as tribulações, e nós, como profeta de Deus neste tempo, nós não podemos deixar que o inimigo não nos envergonhe. Quantos de nós somos desafiados diariamente? Ah, você não é crente? Ah, você não disse que serve a Deus? Ah, você não disse que é só vitória? Você não disse que está alegre? Eu quero te convidar nesta manhã a ser boca de Deus neste tempo de aflição, a ser boca de vitória, a ser boca de boas profecias. Profetize a cura, profetize a libertação, porque esse é o chamado divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elias foi chamado em um tempo de seca, em um tempo em que não chovia, em um tempo em que tudo estava num colapso, em que tudo estava seco, não se tinha plantações, não se tinha colheita, mas Elias, com o chamado divino, em ser porta-voz de Deus, ele se levantou pela chamada de Deus e disse: vai chover nesta terra, porque esse é o chamado divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a chamada de Deus prevalece, a cada dia a idolatria crescia e a situação piorava no reino do norte. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. O caos havia sido estabelecido. Como um profeta poderia exercer seu papel diante de Deus e dos homens se a morte lhe rondava a todo momento? Como, amados irmãos? Como que Elias, ele ia profetizar a chuva? Como Elias ia profetizar a prosperidade em tempos de seca? Quando a chamada de Deus, ela prevaleceu na sua vida, né? Quando nós temos a certeza, nós, amados irmãos, nós é que temos que ter a certeza no nosso coração que é Deus quem nos chama, né? Quantas vezes nós, como ser humano, como carne, como falho, pegamos os nossos pensamentos: será que Deus está nesse negócio? Será que Deus nos chamou? Eu quero te convidar nesta manhã a não duvidar do chamado de Deus. Por quê? Porque aqui o comentarista vai dizer que o caos havia sido estabelecido, né? Qual era o caos? Era a rainha Jezabel que estava mandando, né, matar os profetas a fio da espada. Mas eu quero te convidar nesta manhã a entender que Deus, quando Ele chama, independente do problema, naquele tempo, o problema era a idolatria, né? Hoje também o problema é a idolatria, mas o maior problema hoje, que tem afastado o ser humano e muitas das vezes até os cristãos da presença de Deus, é a incredulidade, né? Ontem ele cria, hoje ele não crê mais, mas eu quero te dizer que o meu Jesus que eu prego, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como que Elias ia levantar a sua voz profética, sabendo que a morte estava lhe rondando? Como? Sabendo que a sua chamada não era do homem, a sua chamada era de Deus. Deus é quem chamou Elias, né? Deus é quem nos chama hoje, né? Hoje nós não estamos correndo o risco de morte a fio da espada, mas nós estamos correndo o risco de morte espiritualmente. Como, irmão Jário? Como é isso? Né? Nós somos desafiados diariamente. Nós somos desafiados a todo momento. Por quê? Porque nós pregamos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. E o inimigo, ele levanta os seus e nos desafia, né? Aonde está o teu Deus? Como o teu Deus vai resolver isto? Né?
E nós não podemos nos deixar abalado. Elias, em uma terra em que a idolatria prevalecia, Elias se levantou e disse: foi Deus quem me chamou, e é Deus quem está nesta palavra, e é Deus quem está nesta batalha, e é Deus que vai fazer chover. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elias foi chamado por Deus, mas Elias também não pestanejou. Você imagina se Elias, ele dá uma pestanejada, os 450 tinham engolido ele, certo? Mas ele, crendo no seu coração, né, que Deus é quem tinha chamado, Elias foi lá e disse: Senhor, manda fogo. E o fogo desceu e secou até a água, né? Elias ainda foi caba mágica. Elias ainda disse: molha, pode molhar. Eu tenho uma conjectura. Eu estava pensando esses dias na situação, né? Elias chegando assim: posta aí, rapaz, bota a carne, bota a madeira. Aí os cabas dizem: agora não, traz água, molha. Aí os cabas derramaram do balde. Não, bota para molhar, que para escorrer tudo, para virar lama. Esse é o Deus, amados irmãos. Essa é a fé que nós temos que ter. É a fé que Deus vai fazer descer fogo, e mesmo que o altar esteja molhado, o fogo vai consumir aquilo que está sob o altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os métodos peculiares de Deus. Após profetizar que nem orvalho e nem chuva viria sobre Israel, segundo as suas palavras, para fugir dos ataques do rei Acabe, Elias é forçado a uma imigração solitária. Ele se estabelece junto ao ribeiro de Querite e milagrosamente foi alimentado por corvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta, Deus chama o profeta tem a convicção de que é Deus quem o chama, mas também o profeta, ele sabe a hora de agir, mas ele sabe também a hora de recuar. Ele sabe a hora de falar, mas ele sabe a hora de ficar calado. Por quê? Porque esse é um princípio bíblico. Sabe, Salomão vai dizer que seja tardio em falar e cedo em ouvir. Certo? Quantas pessoas nós conhecemos que ele fala demais, ele fala pelos cotovelos, ele tem a chamada de Cristo, ele está em uma situação embaraçosa, ele crê que Deus está no negócio, mas muitas das vezes, pela sua língua, por ele falar demais, Deus não opera. Aí nós voltamos à verdade aplicada que diz: crer e obedecer. Nós temos que obedecer a Cristo. E obedecer é como? É tardio em falar, mas cedo em ouvir. Temos que ouvir mais e falar menos. E quando nós falarmos, sermos boca de Deus, boca profética, boca de bênção, vai dar certo. Ai, mas eu não sei, tá pouco, vai dar certo, rapaz. A viúva só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E foi aquele pouquinho que Deus transformou em muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elias, ele profetiza. Nem orvalho, irmãos. Você imagina, se já não estava chovendo, nem orvalho ia cair sobre Israel. Ele fez isso para fugir dos ataques do rei Acabe. Quando Deus chama Elias, que Elias se levanta, naquele tempo, a rainha Jezabel, usada pelo inimigo, ela mandava matar todos os profetas que não adorassem a Baal. E Elias corria o risco de vida. Então Elias, ele disse: bom, eu vou profetizar que não vai descer chuva, não vai descer nem orvalho sobre esta terra, para provar que é Deus quem me chamou, amados irmãos. Nós, como chamados de Deus, nós não podemos recuar. A nossa palavra é avante.
A nossa palavra é avançar. A nossa palavra é conquistar. A nossa palavra é somar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, quando somos chamados por Deus, a nossa única operação é somar. Nós nunca podemos subtrair, nós nunca podemos dividir. Nós temos que somar e multiplicar. Esse é o chamado divino para as nossas vidas. E quando Elias, ele é perseguido, o comentarista vai dizer que ele é forçado a uma imigração solitária, né? Hoje, devido ao decreto das leis dos homens, nós estamos seguindo algumas orientações, né? Alguns dos nossos irmãos estão ficando em casa. Mas quantos de nós sabemos que o tempo que ele tem, ele não usa para adorar a Deus? Ele não tem coragem de ler a Bíblia, ele não tem coragem de ouvir um hino, ele não tem coragem de compartilhar uma palavra de Cristo para alguém via internet, que hoje a comunicação está mais via internet. Nós não podemos estar, segundo as leis municipais, está andando de um lado para o outro, mas o que nós vemos são pessoas mergulhadas nas redes sociais, mergulhadas em coisas que não edificam a Deus, né? Quantas pessoas que nós conhecíamos, que dizíamos, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, irmão, você não foi na igreja, irmão, eu não tenho tempo de ir para a igreja, irmão, vamos no monte, irmão, eu não tenho tempo de ir para o monte, irmão, vamos visitar a congregação, irmão, eu não tenho tempo, né? Quantos de nós, quantas pessoas que antes do início disso tudo, né, ele usava a desculpa de que não tinha tempo para seguir o chamado divino. E hoje nós encontramos as mesmas pessoas e indagamos e perguntamos o que acontece, amado irmão. E ele diz: mas irmãos, agora, né, que eu tenho tempo, mas eu não posso, né? Ele usa de motivos peculiares para justificar, né, o seu abandono com Cristo, o seu abandono às coisas de Cristo. E nós vamos aqui, Elias é forçado a uma imigração solitária. Mas o comentarista vai dizer também que lá onde ele estava, milagrosamente, ele foi alimentado por corvos, né? Deus, amados irmãos, ele não nos deixa só. Deus, ele nos chama. Nós temos que crer que Deus é quem nos chama, né? O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, ele vai dizer que com o coração se crê, né? Eu tenho que crer com o meu coração que é Deus quem me chama, né? Nós não podemos duvidar em nenhum momento da chamada de Deus para as nossas vidas, porque quando Deus nos chama, quando nós cremos na chamada de Deus, Deus, ele providencia o pão e providencia a água da maneira mais peculiar, conforme o comentarista vai dizer, né? Lá no Ribeiro de Querite, né? E se você ler a Bíblia, você vai ver que Elias, ele ficou no ribeiro só enquanto tinha água. Quando o ribeiro secou, agora Deus vai entrar no negócio, né? Ele foi solitário, os corvos levaram pão, levaram carne, mas na hora, porque a gente sabe que sem água, né, não há vida. E aí quando o ribeiro secou, agora é hora de Deus me levantar novamente e eu vou lá debaixo da unção. Porque quando Deus chama, meus irmãos, nós não podemos pestanejar. Quando Deus chama, nós não podemos recuar. Este é o chamado de Deus. Não fosse o cuidado do Senhor em avisar, Elias certamente teria se assustado ao assistir os corvos chegando para lhe alimentar, né? Você já pensou se Elias não fosse avisado,
né? E ali eu pensar que não pássaros, né, chegando com alimento para Elias, ele ia se assustar. Ele, mas rapaz, que negócio é esse? Né? Deus, quantas das vezes Deus, ele manda a providência na nossa porta, ele manda a providência na nossa frente e nós nos assustamos, às vezes até questionamos: será que é Deus? Será que é Deus? Será que é Deus? Nós, quando temos o chamado divino, nós temos que crer, meus irmãos, que é Deus quem provê, é Deus quem manda na minha porta, é Deus quem manda na minha casa, e eu, como chamado de Deus, tenho que reconhecer que Deus é quem provê tudo na minha vida. Podemos dizer que o Senhor é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Né? Naum, capítulo 1, versículo 7. Deus cuida dos seus nos tempos difíceis. Né? Eu aprendi uma coisa esses dias, o pastor dizendo que quem tem promessa morre. Né? Quantos nós vemos pessoas, cristãos, né, desviados, dizer que eu não vou morrer porque eu tenho uma promessa. Né? Mas a promessa, ela só é válida se eu crer, mas se eu obedecer. Aí sim, quando eu creio e eu obedeço, aí a promessa é válida. Aí a promessa de Deus na minha vida, ela não morre não. Pode se acabar tudo, mas a promessa vai estar de pé. Por quê? Porque eu estou nos caminhos da retidão. Eu estou nos caminhos do Senhor. O Senhor é bom em tempos difíceis, irmãos. O nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele é o mesmo. Mas Naum vai dizer que ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Né? Quantas pessoas nós conhecemos que estão assoladas, que estão destruídas. Por quê? Porque se esqueceram de Deus, né? Se esqueceram do Senhor, não vem mais à sua casa adorar, não procura mais cantar um hino, não procura mais ler a Bíblia. A Bíblia vai dizer que quando nós nos achegamos a Deus, Ele se chegará a nós. Né? Quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos dá a sua proteção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Durante muitos anos, Israel viveu sob a égide da descrença e da impiedade de seus governantes. Como se não bastasse, Acabe e Jezabel, sua parceria dominadora, eram os piores da turma. Naquele instante surge no cenário um profeta sem referências, que não marca audiência, e entra na presença do rei com um dedo em punho, dizendo: a partir de hoje não chove mais em Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, amados irmãos, não podemos recuar. Nós, quando temos o chamado de Deus nas nossas vidas, nós temos que ser Elias. Temos que empunhar o dedo e dizer: Deus é quem vai agir. Deus é quem vai resolver. Deus é quem vai fazer o que tem que ser feito, né? Quantas vezes nós temos nos acanhado, quantas vezes nós temos entrado na caverna, quanto de nós temos nos escondidos, mas eu quero te convidar nesta manhã, através deste ensino, a empunhar o seu dedo e dizer que Deus é quem vai resolver. Deus é quem está no negócio. Eu não sei o que está afligindo a tua vida, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera no presente. Chegai a Deus e Ele chegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elias foi chamado por Deus, especialmente para tirar o povo da idolatria que os dominava. Né? Deus, Ele chama, Ele levanta os seus profetas com um propósito. Naquele tempo, né, o maior pecado de Israel era a idolatria. E Deus levantou
o profeta Elias, para tirar o povo da idolatria, né? Hoje, nós que vivemos no mundo, né, mergulhado pela incredulidade, nós, como chamados de Deus, nós temos que ser profetas para arrancar o povo da incredulidade, né? Quantas pessoas até dizem, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais nesse negócio de milagre, eu não acredito mais nesse negócio de profecia, eu não acredito mais nesse negócio de céu, eu estou perdendo meu tempo, né? E isso, amados irmãos, infelizmente, nós vemos dentro da casa do Senhor, né, pessoas que ontem ele cria e hoje ele não crê mais, né? Mas nós, quando somos levantados por Deus, nós temos que usar a nossa voz e proclamar: Deus vai fazer. É um milagre? Deus vai fazer. É uma cura? Deus vai fazer. É uma prosperidade? Deus vai prosperar, porque Deus é quem nos chama para este chamado divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elias e suas provações. É preciso crer, obedecer e esperar no Senhor Deus, né? O salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, né? Não é só esperar, é esperar com paciência, né? Quantas das vezes nós queremos pular os degraus na escada de Deus, né? Quantas vezes nós estamos no primeiro degrau e queremos esticar a perna e colocar a perna no quinto degrau, né? E o salmista vai dizer: esperei com paciência. Não é só esperar, né? Às vezes nós esperamos e aí será que aí Deus levanta o profeta, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de profecia, Deus fala através da natureza e ele não sabe esperar, né? Ele fica duvidando. Será que é Deus mesmo? Mas rapaz, Deus levantou o profeta, Deus me falou através da palavra que ia fazer isso na minha vida e até agora não fez, né? E aí nós deixamos de acreditar no chamado divino, meus irmãos. Deus, ele não é filho do homem e ele não é nem homem para que minta e nem se arrependa. Eu quero te dizer que Deus, quando ele nos chama, ele faz o serviço completo, mas nós precisamos crer, nós precisamos obedecer, mas também nós precisamos esperar com paciência no Senhor, que ele vai agir na nossa vida. Louvado seja Deus. Deus contava com Elias, né? Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta conosco. Aonde? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde quer que andemos, Deus, ele conta conosco. Nós, amados irmãos, é que temos que ser porta-voz de Deus aqui na terra, né? Deus, ele não vai mandar um anjo para pregar. Deus, ele não vai mandar um anjo para fazer um milagre. É eu, é você que temos que usar a voz profética e declarar a vitória nesta terra. Louvado seja Deus. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações, né? Este é o segundo critério, obediência, né? Quantas pessoas nós conhecemos que estão mazeladas, que estão esqueléticas, que estão cafengando aí pelas esquinas, pelos bairros da cidade. Por quê? Porque não obedece. Obedecer a quê? Obedecer a Cristo, obedecer a sua palavra, obedecer os seus ensinamentos, obedecer as suas instruções. Eu quero te convidar, a partir de hoje, a ser obediente. Se até ontem você não foi, seja a partir de hoje e você verá a diferença na sua vida. Para exemplificar, podemos ver as seguintes ordens sendo obedecidas. Deus manda para o ribeiro de Querite, para Sarepta, para Samaria, para o Monte Horebe, para Betel, para Jericó e para o Jordão, né? Todas as vezes em que Deus
ordenou que Elias foi, ele foi. Por quê? Porque ele sabia que era Deus quem o chamava. Ele cria no seu coração que era Deus quem estava no negócio. Quando nós somos chamados por Deus, nós temos que estar firmes na fé de que é Cristo quem está no negócio, de que é Cristo quem me chamou, não foi o homem, né? Quantas vezes nós nos desanimamos, nós nos decepcionamos com alguma palavra que o homem diz, que o homem fala, ou alguma ação que o homem faz. Mas eu quero te dizer nesta noite, nesta manhã, que é Deus quem te chama. Se Deus te chama, você precisa ser obediente, né? Todas as vezes em que Deus chamou Elias, ele obedeceu, né? Às vezes nós pagamos preços, nós pagamos contas, né, espirituais pelo preço da desobediência. Deus está falando, Deus está cobrando. Eu te chamei, eu te levantei, eu te capacitei, eu te formei para estar na minha obra, para pregar a minha palavra, e nós muitas das vezes negligenciamos e pagamos o preço, meus irmãos. Eu quero te dizer que Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. O meu Deus, ele tem o cajado, mas ele também tem a vara. Eu quero te dizer nesta manhã que quando Deus nos chama, Deus conta conosco, meus irmãos. Deus conta, é comigo. Deus conta com você. Se eu não for, se você não for, o preço ele virá. Por isso que nós temos que ser obedientes ao chamado divino. Este é o segundo requisito para nós vencermos as aflições deste mundo em que estamos vivendo. Primeiro, nós temos que crer que Deus é quem nos chamou. E segundo, obedecer o seu chamado. Se você crê em Deus, que Deus te chamou, obedeça. Se Deus mandar ir, vá. Se Deus mandar fazer, faça. Se Deus mandar falar, fale. Porque quando Deus chama, Ele garante a vitória. Louvado seja Deus. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Primeira situação em que Deus coloca Elias, porque o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias. Por quê? Não seria mais viável que alguém do seu povo lhe acudisse? Né? A razão da escolha de Deus é bem simples. Israel estava mergulhado em um nível assustador de idolatria e a presença de Elias não era bem-vinda nesta nação. Né? Muitas das vezes, nós estamos em um local em que só há ímpios, às vezes falando do amor de Cristo, às vezes fazendo uma amizade com o intuito de pregar o evangelho, e alguém passa e diz: olha lá, o irmão que é crente, olha lá o irmão que quer ser mais santo, né, no meio do ímpio. Isso aconteceu com o próprio mestre. Né? O mestre chegou: Zaqueu, hoje eu vou entrar na tua casa. Né? A Bíblia vai dizer que muitos murmuravam. Por quê? Porque Jesus, ele veio buscar e salvar o que está perdido. Né? Nós, como cristãos, nós temos que entender que Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, como que ele quer. Naquele tempo em que os crentes de Israel estavam mergulhados na idolatria, Deus chega e diz: eu vou usar uma pessoa que não é deste meio. Por quê? Para confundir o meu povo, para mostrar para eles que sem Deus não há nada, que sem Deus não há vitória. Então, Deus levanta a viúva. Israel estava mergulhado em um nível assustador de idolatria, e a presença de Elias não era bem-vinda nesta nação. Né? A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitou, né? Não foram os ímpios que rejeitaram a Cristo, foram os próprios judeus que rejeitaram a Cristo. Né? O povo que era para aclamar a Cristo como rei,
o povo que era para aclamar a Cristo como Senhor e Salvador nesta terra, foi o povo que rejeitou a Cristo. Naquele tempo, o povo de Israel, como era um povo idólatra naquele momento, eu tenho certeza que se Elias chegasse e profetizasse, olha, Deus está mandando dizer que o que vocês estão fazendo é errado, que o que vocês estão fazendo vai levar para o caminho do inferno. Eu tenho certeza que muitos iam criticar Elias, às vezes Elias até ia ser morto, Elias ia ser apedrejado, Elias ia ser morto ao fio da espada. Por quê? Porque o povo estava imerso na idolatria. Então, Deus levanta uma pobre viúva estrangeira para ajudar Elias, para o povo de Israel ver que Deus é Deus e Ele usa quem Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se as palavras dos profetas eram rejeitadas, os israelitas não atenderiam à ordenança de Deus para socorrer o profeta Elias, né? Se as palavras dos profetas eram rejeitadas, né? Naquele tempo a gente sabia que os profetas anteriores já haviam sido rejeitados pelo povo de Deus, né? Não eram pelos ímpios, eram pelo povo de Deus. E se Elias chegasse lá naquele momento e falasse a mesma coisa, além da rejeição, Elias ia ser morto, né? E naquele tempo a Bíblia diz que era ao fio da espada. Veremos mais adiante que Deus demonstrou que estava cuidando tanto de Elias quanto da pobre viúva. Um foi bênção para o outro. Esse é o Deus que eu sirvo, meus irmãos. Esse é o Deus que nós temos que crer. Quando Ele levanta uma pessoa para te abençoar, a bênção ela não pode chegar e parar em você, né? Ela chega em você, mas ela tem que se espalhar. Eu não posso me contentar, eu não posso deitar de noite, colocar a minha cabeça no travesseiro, sabendo que eu fui abençoado, mas não sou abençoador. Se a bênção está em você, compartilhe a bênção de Deus. Deus, Ele nos abençoa para sermos diferentes, para sermos a diferença nesta terra. Se a bênção chega em mim, ela tem que ser compartilhada. E naquele momento em que Elias precisava da bênção da viúva, ao mesmo tempo em que ele foi abençoado, ele abençoou. Esse é o chamado de Deus, amados irmãos. Esse é o chamado divino em que esteve na vida de Elias e tem que estar na nossa vida. Quando Deus nos chama, né, nós temos que compartilhar a sua palavra, o seu evangelho da salvação, mas nós também temos que compartilhar as bênçãos materiais, né? Não só as bênçãos espirituais, né? Se alguém chegar na sua porta, se alguém pedir uma ajuda e você puder, abençoe. Por quê? Porque Deus te abençoou, Deus te recompensou, Deus encheu o teu celeiro, né? Deus encheu a tua conta bancária, o teu bolso. Então não feche a mão para o necessitado, não feche a mão para o moribundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um foi bênção para o outro, né? O primeiro caso, nós aprendemos que nós, independente da situação em que muitas das vezes o estranho Deus levanta para nos abençoar, independente disso, nós temos que ser bênção, né? Infelizmente, nós ainda encontramos algumas pessoas em não querer abençoar. É uma pessoa, só porque muitas das vezes ela ainda não é crente, ela ainda não é cristão. E não é isso que o profeta Elias nos ensina, né? Ele chegou na casa da pobre viúva estrangeira e ele foi abençoado. E quando ele foi abençoado, automaticamente ele abençoou a viúva debaixo da ordenança de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, amados irmãos. É o Deus que me abençoa e que enche o meu coração de gozo, enche o meu coração de júbilo, e eu acabo recompensando a bênção
para o abençoador também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É preciso acrescentar que aqui saboreamos o encontro de Elias com a mulher viúva, pobre e estrangeira, que tinha alimento suficiente para ela e seu filho, apenas para mais uma refeição. Olha que interessante, mais irmão. Né? Naquele momento, ela só tinha alimento para ela e o seu filho. Né? Mas, quando Deus chama, né, nós aprendemos no tópico 1 que Deus ele usa os métodos peculiares, né? Coisas diferentes, coisas extraordinárias acontecem, meus irmãos. Imagina a situação em que a viúva ela estava só com o alimento para fazer uma única refeição, né? Era comer e morrer, assim como a Bíblia diz, né? Ela ia fazer o pão e ia comer e ia morrer, né? Por quê? Porque já não havia mais nenhuma solução, não havia mais nenhuma saída. E o profeta Elias chega e diz assim: mulher, o que tu tens aí para me comer? Porque o ribeiro tinha secado, né? A fome assolava. E o profeta chegou e ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, né? Eu creio que naquele momento ela ficou pensando, né? Eu faço para mim ou eu faço para o profeta de Deus? Né? E ela escolheu o maior, ela escolheu o melhor, que foi servir o profeta. E quando ela serviu o profeta, né, o milagre retornou para ela, né, multiplicado em muitas e muitas e muitas vezes. Né? Ela foi nos vizinhos, recolheu as panelas, recolheu as bacias, os baldes, né, os tambor, e o azeite não secou da botija. Né? Esse é o Deus que nós servimos, amados irmãos. É o Deus da vitória, é o Deus da prosperidade, é o Deus em que no momento mais difícil Ele nos testa para sabermos se ainda estamos firmes na palavra de Cristo. Louvado seja Deus. É significativo notar que a nossa caminhada cristã, já testemunhando centenas de vezes, pastores renomados e outros nem tantos, se utilizarem desta passagem bíblica para fazerem alusão do pouco azeite na botija e da pouca farinha na panela, para Deus realizar o milagre da multiplicação. Né? Esta palavra ela é pregada, né, no sentido da prosperidade, mas para que a bênção chegasse, a viúva ela teve que crer. Crer em quem, irmão? Crer que Deus havia chamado o profeta Elias. Né? Esse foi o requisito principal, meus irmãos, para que o milagre chegasse, né, na porta da viúva. Né? O profeta chegou, ela poderia muito bem dizer: não, aqui eu só tenho um pouquinho aqui, não, aqui não tem não, pode seguir viagem, não. Né? O profeta chegou e ela disse: rapaz, aqui é comer e morrer. E o profeta diz: alimenta primeiro aqui o profeta, rapaz. Alimenta aqui primeiro o chamado de Deus e não se preocupa não. E aí, quando ela alimentou o profeta, né, nós vimos, e a Bíblia conta, que ela pagou as dívidas. E aí, se tivesse carro, ela tinha comprado um carro. Se tivesse apartamento naquela época, tinha comprado um apartamento. Porque esse é o Deus que nós servimos, amados irmãos. Nós temos que reconhecer o chamado de Deus na vida dos profetas que Deus está levantando hoje. Né? Muitas pessoas estão aí cafengando de um lado para o outro. Por quê? Porque fica criticando os profetas que Deus levanta. Né? Fica falando mal. Fica levantando falso. Eu quero te convidar nesta manhã para abençoar os profetas que Deus tem levantado. Os profetas, amados irmãos, que pregam a palavra. Que palavra? O evangelho da salvação. O evangelho que vai nos levar para o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na crise, a viúva de Sarepta
foi bênção para Elias. Deus envia o socorro no tempo certo, nem antes, nem depois, né? Tem um ditado aí no mundo que as pessoas dizem que Deus, ele tarda, mas não falha. Mas Deus, ele não tarda, mano. Deus, ele vem na hora certa, né? Às vezes nós queremos colocar a carroça na frente dos bois. Muitas das vezes nós colocamos, né? Esses dias eu ouvi algo interessante, né? Deus, ele não nos abençoa, mas muitas das vezes porque nós colocamos uma faca no pescoço de Deus, né? E isso hoje tem virado moda, né? Quantas ministrações, quantos vídeos, quantas pregações, quantas palavras nós escutamos, né? Alguém dizer que Deus tem que nos abençoar. Deus tem que nos abençoar. Não é assim, meus irmãos. Deus, ele é onipotente, né? Ele pode todas as coisas, mas está no seu querer, está no seu tempo, né? Muitas das vezes a bênção está tão pertinha e você coloca a faca, né, no pescoço de Jeová. Você coloca a faca no pescoço de Deus. E aí, Deus? Tu não é o maior, não é? Tu não disse que ia me abençoar? E aí nós perdemos a bênção. E nós vamos aprender aqui, ó, que Deus envia o socorro no tempo certo, nem antes nem depois. 1 Reis 17:12. Se Deus parece estar demorando, não significa que não irá nos atender, né? Esse é o terceiro requisito: esperar. Eu creio, eu obedeço, mas eu não sei esperar, né? Eu tenho que esperar. Por quê? Porque Deus, ele sabe o tempo certo. Sabe, Salomão vai dizer que em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo, né? Eu tenho que saber que o tempo de Deus, né, ele não é como o meu tempo, né? Lá na segunda epístola de Pedro, se não me falha a memória, né, Pedro vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, né? E 1000 anos é como um dia, né? Para você ver a disparidade, que o tempo de Deus, ele não é o meu tempo. Se Deus prometeu, se Deus te comunicou que a bênção vai chegar na tua tenda, a única coisa que você tem que fazer, meus irmãos, é alargar. Alarga a tenda, que quando a bênção do Senhor vem, ela vem dobrada, ela vem sacudida, ela vem recalcada e ela vem transbordante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, amados irmãos. Ele tem os seus propósitos. Elias chegou à casa de uma mulher que estava se preparando para a morte, não é? Ela vivia com um filho e tinha apenas o suficiente para os dois. Depois disso, iriam morrer. Mesmo sendo viúva e passando necessidade, ela não hesitou em socorrer o profeta de Deus, né? Esse requisito, meus irmãos, está faltando hoje na igreja, está faltando no mundo, está faltando na nossa vida, em não hesitar em reconhecer que Deus chamou os seus profetas. Nós não podemos hesitar. Nós temos que crer, foi Deus quem chamou, foi Deus quem levantou. E quando nós fizermos isto, a bênção do Senhor chegará na nossa casa. Louvado seja Deus. Porém, por ter sido bondosa com Elias, Deus a fez prosperar em tempos de crise. 1 Reis 17:15. Nós vamos ver aqui que não foi Elias que abençoou o Aravil, foi Deus, né? Quantos de nós, às vezes, deixamos de receber a bênção do Senhor porque nasce no nosso coração um sentimento de que nós estamos abençoando o homem. E na verdade, amados irmãos, nós não estamos abençoando o homem. Quando nós nos dispomos a abençoar alguém nesta terra, nós estamos reconhecendo que Deus chamou esta pessoa, né?
Quantas pessoas que nós conhecemos que ele não oferta, né, que ele não dizima, que ele não faz um voto. Por quê? Porque na boca dele, muitas das vezes ele diz, eu não vou abençoar, eu não vou dar dinheiro para pastor, eu não vou dar dinheiro para fulano, eu não vou dar dinheiro para Beltrano, e aí acaba perdendo a bênção. Porque nós aprendemos aqui é que Deus é quem nos faz prosperar em tempo de crise. O Senhor socorreu seu profeta na hora da crise, primeiro por meio de corvos, depois por intermédio da viúva de Sarepta, né? Deus, amados irmãos, ele nos socorre, né? Quantas vezes acontece alguma coisa extraordinária na nossa vida e na hora assim a gente não percebe, mas é com o tempo, né? Esses dias eu estava na casa do diácono Fernando, ele disse assim, né? Rapaz, tu lembra da vez que eu estava naquele negócio e aí tu me ligou e Deus abençoou, né? Nós temos que crer que Deus é quem levanta, meus irmãos. Não adianta. Se Deus levanta, se Deus chama, se Deus te dá a incumbência de levantar a tua voz, de ser porta-voz, não se preocupa. Deus, ele honra com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na crise, Elias foi bênção para a viúva de Sarepta. Estamos convencidos de que nos momentos de crise social, como a que temos vivido no mundo contemporâneo, os cristãos não devem entrar em pânico, amados irmãos. Né? Quantas pessoas cristãs, né? Quantos crentes nós conhecemos que está apavorado, né? Quantos crentes que nós conhecemos que ele tem 10 cadeados no portão da sua casa, ele tem 8 ferrolhos na sua porta, né? Ele tem caco de vidro no muro, espantando as pessoas neste momento, né? Ele que tinha que ser o espelho, ele que tinha que ser referência, ele é o que está mais amedrontado neste momento, meus irmãos, né? Alguém até diz assim, rapaz, o cabo é cristão, o cabo é crente e está com medo, e eu que estou afastado, e eu que estou desviado, o que vai ser de mim, né? E Deus não nos chamou para isso, meus irmãos. Né? Aqui o comentarista vai dizer que Elias foi bênção para a viúva de Sarepta na crise, né? Neste momento em que estamos vivendo, nós não podemos estar amedrontados, nós não podemos estar acovardados, né? Este mal ele existe, né? Mas não é esta proporção em que a mídia tem falado. E muitos cristãos estão amedrontados, estão em suas casas, né? Ele sai parecendo que está numa área radioativa. Ele acha que se ele sair na porta da rua, ele vai morrer. E eu quero te convidar a deixar este medo de lado. Se até hoje você estava medroso, se até hoje você está receoso, eu quero te convidar que nesse tempo de crise, neste tempo em que o mundo corre de um lado para o outro, você ser boca profética, né? O mundo está agoniado, o mundo está assolado, mas nós não devemos entrar em pânico. Por quê? Porque nós somos o espelho da sociedade, nós somos o sal desta terra e nós somos a luz deste mundo. Nós temos que ser a diferença. Veja o caso da viúva de Sarepta. Esta mulher estava à beira da morte. Todas as palavras lhe eram contrárias. Para onde quer que ela olhasse, ela só enxergava a morte, né? Imagina se o profeta Elias chega na casa dela e ela diz, rapaz, eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. Aí o profeta Elias dissesse assim, não, não escapa não. Aí é só ligar para a funerária ou então é só cavar o buraco e chamam 2 ou 3 para enterrar. Você já pensou se o profeta Elias fala assim? Mas não. O profeta Elias chegou e, mulher, faz aí, atende primeiro aqui o profeta e tu vai ver o milagre na tua vida. Louvado seja Deus. Nós não podemos pregar o pânico, irmão. Aonde nós chegarmos, que as pessoas estiverem em pânico, que as pessoas estiverem desesperadas, a gente tem que chegar e dizer, Deus vai nesse negócio, Deus está neste barco, Deus vai resolver este problema. Eu estou coronhado, não importa,
Deus vai descoronhar, porque este é o Deus que eu sirvo. Louvado seja Deus. Contudo, ao sofrer o profeta Elias, a provisão chegou à sua casa. É preciso ressaltar que a bênção chegou à sua casa por ser uma mulher abençoadora. Neste tempo de incertezas que atravessamos, quero lhe dar uma ótima notícia. Se antes da crise alguém era fiel em seus quilos, dízimos e ofertas, tenham a certeza de que a bênção irá chegar até vocês. Disso não duvidem, né? A Bíblia diz que aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Se você plantou fidelidade, se você plantou uma vida de abençoar o seu próximo, não se preocupe. Deus, ele é fiel para te recompensar em tudo aquilo que vai precisar, né? Às vezes, nós colocamos a nossa fé no homem, nós colocamos a nossa fé no dinheiro, mas eu quero te convidar nesta manhã a ter a fé da viúva estrangeira, da viúva pobre. Ela só tinha um caminho, que era comer e morrer, mas ela escolheu abençoar o profeta e a bênção chegou na sua casa. Essa é a nossa alegria, é em saber que o nosso Deus, ele é galardoador, que o nosso Deus, ele é abençoador na nossa vida, né? Mesmo em que em algum momento, a Bíblia vai dizer que mesmo que nós não sejamos fiéis, mas Deus, ele permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta caminhada cristã, se você quer ser abençoado, então primeiramente abençoe alguém, né? Tire essa cascavel do bolso, tire essa onça do bolso, né? Se você quer ser abençoado, abençoe, né? Esses dias, não para a minha honra nem para a minha glória, né? Esses dias tinha umas roupas que não serviam mais em mim, né? Que eu tô ficando meio gordinho. Eu juntei uma sacola, né? E aí saí ligando, rapaz, quer a benção, quer a benção, quer a benção, né? E aí o Luzeca não foi buscar dele ainda, mas tá lá, né? Mas, se queremos ser abençoados, nós temos que abençoar, né? A bênção, ela não pode chegar na minha vida e parar, não. Eu não posso ser egoísta, só para mim, né? Não, a bênção chegou na minha vida, né, Justinho? Sapato abençoado. A bênção chegou na minha vida, ela tem que chegar na tua vida também. Esse é o primeiro passo para sermos abençoados, né? Quantas pessoas que ela não sabe o que é viver a plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque ela não abençoa e ela fica questionando o que eu estou fazendo de errado, né? O comentarista vai dizer que se você quer ser abençoado, primeiramente abençoa alguém, né? Jesus vai dizer que aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Este é o ensinamento de Cristo, né? Se eu quero ser abençoado, se eu quero ver as bênçãos de Deus chegar na minha tenda, abençoe alguém. E Cristo vai recompensar a sua atitude. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Elias, ponto 3. Elias se apresenta e lança um desafio. Louvado seja Deus. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimentos, havia chegado o grande momento de Elias mostrar que, de fato, quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou muitos por dizer que somente Deus é o Senhor. Nós, mas hoje, perturbamos muitas pessoas, né? Como que nós perturbamos as pessoas hoje, né? O mundo está aí em pânico. Aí a gente chega, aí às vezes até alguém chega, rapaz, tu tá assim tão tranquilo, né? E rapaz, e o corona aí e tal, o vírus aí e tal. Aí a gente, não, pensei, né? Aí o mundo, ele fica assustado,
Por quê? Porque ele quer que a gente fique agoniado. Eita, meu Deus. Eita, eu não posso ir na lotérica. Eu não posso ir no supermercado. Eita, não. Rapaz, eu estou indo na tua... Não, meus irmãos. Nós cremos em um Deus que não deixa entrarmos em pânico. E naquele tempo, Elias, desprovido da crença e da idolatria, Elias, ele perturbou muitos. Como? Elias chegava, só o Senhor é Deus. 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 E isto incomodou a nação de Israel. Por quê? Porque vivia no mundo de idolatria. Hoje, amados irmãos, nós não podemos nos calar. Nós não podemos fechar a nossa boca. Aonde nós chegarmos, Deus é quem vai resolver. Deus é quem vai resolver. Não te preocupes. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus é quem vai resolver, Confrontando o povo e os profetas pagãos. 3.1. O profeta Elias sabia para o que fora chamado e não retrocedeu. É o chamado divino. Convocou o povo de Israel para o Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. 1 Reis 18:19. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados. Um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. E assim, munido de fé e confiança, Elias venceu o confronto. Deus foi fiel para com o seu servo e lhe honrou perante todos. Assim acontece com os servos de Deus na atualidade, onde confrontos do império das trevas chegam a todo momento. Louvado seja Deus. Deus, amados irmãos, Ele nos chama e nós temos que ter a certeza. O comentarista, ele destaca uma coisa muito interessante aqui, ó. Ninguém poderia queimar o sacrifício, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. Esse é o poder da fé. Eu não tenho certeza, mas eu creio que virá. Eu não sei como vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer. Este é o poder sobrenatural da fé. Nós temos que ter a fé. Em nenhum momento nós podemos pestanejar. Em nenhum momento nós podemos recuar, Nós que estamos sendo confrontados pelo inimigo das nossas almas, nós temos que ter a chamada de Deus na nossa vida. Nós temos que crer nesta chamada e nós temos que levantar a nossa voz e declarar de que Deus vai agir de forma sobrenatural. Porque quando Deus opera, amados irmãos, nós reconhecemos na hora. Deus, Ele não faz nada da mesma maneira. Ele sempre faz as coisas extraordinárias. Ele sempre faz as coisas mais difíceis, Ele abre o mar, o povo passa a pé enxuto. Ele faz brotar água da rocha. Ele faz surgir codornas do mar. Este é o Deus, amados irmãos. É o Deus que nós pregamos. Que Deus é este? É que de forma sobrenatural alguma coisa vai acontecer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, munido de fé e de confiança, Elias venceu o confronto. Eu tenho que ter fé, mas eu também tenho que confiar, Eu tenho que falar que Deus vai resolver, que Deus vai prover, que Deus vai fazer, que Deus vai salvar, e eu tenho que confiar. Por quê? Porque eu tenho que estar munido de fé e de confiança. Quando eu creio e eu confio nas promessas de Deus, o milagre acontece para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elias venceu o confronto. Deus foi fiel para com o seu servo e lhe honrou perante todos, amados irmãos. Deus nos honra perante todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você foi afrontado,
se você foi desafiado, eu quero te dizer, fica tranquilo que aonde você foi afrontado, Deus vai te honrar perante todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A resposta divina em meio à fé, 2:3. Em meio às adversidades da vida, devemos confiar em Deus com todas as nossas forças. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós não podemos, de 0 a 10, de 0 a 100%, não nós podemos ficar em 70%, 80%, 50%. Não podemos, irmãos. Deus, Ele requer das nossas vidas que estejamos 100% confiado nas suas promessas, com todas as nossas forças. E quando nós depositamos as nossas forças em Deus com fé e com confiança, Ele vai nos responder. Louvado seja Deus. O profeta Elias nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer. Salmo 91, versículo 2. Louvado seja Deus. Essa é a melhor escolha, mano. Essa é a melhor escolha. Muitas das vezes nós somos confrontados, nós somos postos contra a parede para abandonarmos a nossa confiança em Cristo. Às vezes quando nós declaramos, muitas vezes Deus vai fazer, Deus vai acontecer, eu confio em Deus, Deus vai prover. Muitas das vezes alguém diz, será se Deus vai fazer mesmo? Será se Deus vai prover? O inimigo ele levanta pessoas para tentar te derrubar. O pastor gosta de falar os coveiros. Você está dizendo, vai acontecer, rapaz. Você vai arrumar um emprego, você vai passar no vestibular, sua mulher vai engravidar, você vai comprar esse carro, você vai conseguir salvar a tua família. Mas aí alguém chega e diz, não vai dar certo não. Esse carro é caro demais. Mas teu pai é muito ímpio, tua mãe é muito ímpio. E isso, amados irmãos, não pode nos abater. O profeta Elias nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada. Essa é a atitude mais acertada. Nós podemos ver que no momento em que o ser humano ele não tem Deus como a escolha mais certa na sua vida, ele passa por dificuldade. Quantas pessoas nós cremos que neste momento estão passando por dificuldades? Por quê? Porque deixou de escolher a Deus. Deixou de escolher a escolha mais certa, que é Deus. Não existe, não há outra saída. Jesus Cristo é a única saída. Nós, às vezes, colocamos a nossa fé no dinheiro, nós colocamos a nossa fé na saúde, no nosso cônjuge. Mas eu quero te convidar a escolher a Deus. Esta é a escolha mais certeira, meus irmãos. Quando você escolhe a Cristo, quando você deposita a sua fé e a sua confiança nos pés do nosso Deus, Deus, Ele é galardoador. Deus, Ele é abençoador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando rogamos ao Senhor com toda a nossa devoção, a resposta vem pelos modos mais diferentes, como no caso da resposta a Elias no Monte Carmelo, frente a 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Após a oração do profeta Elias, caiu fogo do céu e o Senhor consumiu completamente o holocausto, a lenha, a pedra, o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. 1 Reis 18:38. A amplitude mais significativa da ação de Deus no Monte Carmelo foi que todo o povo caiu sobre seus rostos e disseram em única voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Quando rogamos ao Senhor
com a toda a nossa devoção. A resposta, ela vem, amados irmãos, ela é unidirecional, ela vem de todas as direções, né? Às vezes nós ficamos até assustados. Rapaz, eu não esperava tanta coisa, eu esperava pouca coisa. Eu quero te dizer que quando nós colocamos a nossa devoção, a nossa total devoção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele, das mais diferentes formas, vai responder na tua vida, vai responder na minha vida. Lá naquele acontecido, lá no Monte Carmelo, Ele consumiu o holocausto, Ele consumiu a lenha, Ele consumiu a pedra, o pó e ainda consumiu a água. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus da perfeição, é o Deus que faz tudo. Você fica imaginando, o holocausto, ele é para queimar só a lenha e o que está sendo oferecido. E quando Deus manda fogo naquele local, quando Elias orou, quando Elias disse, meu Senhor, se nessa hora tu és Deus, tu és o único Deus, manda fogo agora. Deus, ele consome o que estava sendo oferecido, ele consome o altar, ele consome as pedras, ele consome o pó e ele ainda consome a água que estava sobre tudo aquilo. Esse é o Deus que nós servimos, amados irmãos. E quando Deus, ele opera, quando Deus, ele faz um milagre, né? As pessoas, elas reconhecem verdadeiramente, esse é o Deus, esse é o Senhor Salvador Jesus Cristo que está sobre a vida deste profeta. Quando nós colocamos a nossa devoção em Deus, a nossa total devoção em Deus, a resposta divina, ela é imediata. Por quê? Porque eu tive fé e eu tive confiança que Deus é quem ia fazer o milagre, é que Deus é quem ia fazer descer o fogo. E quando Deus, ele faz o milagre, amados irmãos, os rostos das pessoas, eles caem por terra e eles reconhecem que Deus é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por isso, amados irmãos, nós não podemos entrar em pânico, nós não podemos pregar a derrota, nós não podemos pregar alguma coisa que não seja a vitória. Por quê? Porque quando Deus, ele opera grandes maravilhas, o mundo reconhece que ainda existe um Deus que faz milagres nos tempos de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 3.3, altar restaurado, glória de Deus e abundante chuva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este, amados irmãos, é o requisito, não é? É o 3 do ponto 3. Este é o requisito para a bênção chegar na nossa vida, né? Muitas das vezes nós não temos recebido as bênçãos de Deus na nossa vida porque o nosso altar, ele não está restaurado, né? O nosso altar, ele não está limpo. O nosso altar, ele está completo de cinzas. Muitas das vezes, né, nós fazemos igual o povo fazia naquela época, tirava a gordura do que estava sendo oferecido. E isso não é correto. Primeiro, quando nós a glória de Deus desce, o milagre acontece. Este é o requisito para o milagre acontecer. Quando, depois de mostrar o seu grande poder diante de todos, Elias acabar com todos os profetas idólatras, o Senhor ainda tinha mais bênçãos a oferecer. Então disse a Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, quando a bênção de Deus ela chega na nossa vida, ela não para, ela continua. Naquele acontecido, naquele episódio, o fogo desceu no Monte Carmelo, consumiu tudo que estava ali, mas no mesmo momento o profeta Elias disse: Deus acabou de fazer um milagre,
Deus acabou de mandar descer fogo, mas eu quero te dizer, ó rei, que aí vem uma grande chuva, aí vem uma grande chuva. Este é o Deus que nós servimos, amados irmãos. É o Deus que manda fogo no holocausto, mas também é o Deus que traz a abundante chuva. A bênção, ela não chega e para não. A bênção, ela chega e ela enche os barris, ela enche os tambores, porque esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja Deus. Isso demonstra que a idolatria instalada em Israel impedia a ação de Deus. A idolatria naquele tempo era a adoração aos deuses, né? Aos deuses pagãos. Os mais famosos eram Baal e Aserá, mas tinham vários outros deuses. Hoje nós temos a mesma idolatria. A idolatria ao carro novo, a idolatria à casa nova, a idolatria a um celular de última geração, a idolatria a uma conta em uma rede social com muitos seguidores, né? A idolatria, muitas das vezes nós associamos somente a imagem de escultura, né? Mas nós aprendemos que a idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar em que Deus deveria estar. Se eu coloco este copo no lugar em que deveria ser Deus, eu já estou idolatrando, né? Muitas pessoas nós conhecemos que ela tem o amor demasiado a alguma coisa, seja a um bem material, seja a uma pessoa, seja a uma conta rica em dinheiro. Eu quero te dizer que quando você colocar no Deus no centro da sua vida, esta escolha, ela vai te trazer muitas e muitas bênçãos, porque nós aprendemos que a melhor escolha é colocar Deus como centro da nossa vida. Há, portanto, boas razões para termos a certeza de que quando o Senhor decidiu sobre o retorno de Elias a Israel, o triunfo já estava garantido. Louvado seja Deus. Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos capacita, nós já cremos que aonde nós formos, aonde nós estivermos, a vitória já está garantida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos, amados irmãos, perder esta confiança em Deus. Nós não podemos perder esta fé em Deus. Nós temos que ter a fé de que o mesmo Deus que nos chamou aqui, Ele vai nos abençoar lá, porque este é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nosso Deus. Contudo, para a vitória ser completa, primeiro era necessário haver conserto. Louvado seja Deus. Restaurar o altar, tirar as cinzas, colocar lenha nova, trazer um holocausto. É isso que precisamos hoje. Muitas das vezes nós não somos abençoados porque o nosso altar está rachado, o nosso altar está sujo, o nosso altar está cheio de cinzas velhas, coisas antigas, coisas em que nos afastavam de Cristo. Abandona tudo isto, conserta o teu holocausto e Deus vai se fazer presente na tua vida. Louvado seja Deus. No âmago da questão, era imprescindível haver arrependimento e a expressão da glória de Deus. Cumprindo estes requisitos, era a hora do Senhor derramar abundante chuva sobre a terra, mostrando assim que só existe um Deus, né? A bênção da profecia da chuva, ela só aconteceu porque quando o fogo desceu no holocausto, todo o povo de Israel se prostrou e reconheceu que só Deus é o Senhor. Aí sim, quando nós reconhecemos que só o Senhor Deus, Ele é o Senhor de nossas vidas, quando nós temos a fé de que Deus Ele vai fazer um milagre, quando nós confiamos em Deus, que não importa o dia, não importa o ano, não importa a situação, que Deus Ele vai operar o milagre, aí sim, as ricas e abundantes e copiosas bênçãos do Senhor, ela vai chegar na nossa vida. Restauramos o nosso altar, confiamos em Deus, cremos em Deus,
obedecendo os caminhos do Senhor e vamos esperar com paciência no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conclusão: vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. Eu, como verdadeiro servo do Deus vivo, eu, como um verdadeiro adorador do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que adora em espírito e em verdade, nós vencemos todas as provações. Não importa o que se levante contra a tua vida, não importa o problema que você passe, você, como verdadeiro adorador, você já é um vencedor. Louvado seja Deus. A vitória de Elias comprovou que de fato o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. A nossa vitória, mediante as aflições da vida, elas comprovam que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, que o Deus que nós servimos, Ele é infinitamente mais do que pedimos e aquilo do que podemos ser. Esse é o Deus que nós servimos, amados irmãos. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Quando nós escolhemos colocar Deus como centro da nossa vida, nós não podemos vacilar, nós não podemos recuar, porque quando nós convocamos Deus para guerrear as nossas lutas, Ele vence todas as batalhas. Este Deus que nós servimos, Ele nunca perdeu, Ele não perde e Ele nunca perderá uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nesta manhã, que Deus possa nos recompensar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escolha Deus como centro da sua vida. Creia em Deus, obedeça os seus ensinamentos e esperai com paciência que Ele vai te abençoar ricamente no seu santo e poderoso nome. Louvado seja Deus. Nesta manhã, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar a cada dia nas nossas vidas e que nós possamos gravar este ensinamento no nosso coração e que para podermos lutar as nossas pelejas do nosso dia a dia. Nesta manhã, eu quero convidar nosso pastor para estar encerrando aqui, em nome de Jesus. À noite, um grande culto da família. O pastor Paulo Leandro vai estar aqui ministrando a Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos só guardar o que nós ouvimos. E à noite estamos aqui com um grande culto, em nome de Jesus. Vamos orar. Quero convidar você que nos acompanha a orar juntamente conosco, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos pelas vitórias, pela oportunidade que o Senhor nos deste na manhã de domingo, meu Senhor, do dia 9. Nós cremos de agosto de 2020, vai ficar nos anais históricos e espirituais das grandes conquistas através deste ensinamento, Pai. É no nome de Jesus é que nós oramos e em nome de Jesus nós agradecemos e decretamos a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus.